inflatório. Bom, eu quero trazer mais um assunto aqui para você que nos acompanha, que é o Copom, Comitê de Política Monetária, considera que ainda não há relação mecânica entre a queda da inflação e o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo federal. Essa avaliação foi divulgada hoje na ata da reunião do Copom, que foi realizada na semana passada e que, inclusive, fez a manutenção da Selic em 13,75%. Quando se fala que não tem relação mecânica, Alangani, é como se fosse assim, ó, apresentou o arcabouço fiscal, a gente vai puxar essa taxa para baixo. Copom está sendo duro mais uma vez e querendo mostrar para todos que a possibilidade disso é um pouquinho remota. É isso? O que acontece? O principal fator que gera a inflação é a expansão monetária acima do que a economia consegue absorver. É isso que causa uma alta generalizada e persistente dos preços. Agora, a parte fiscal pode atrapalhar, pode potencializar a inflação pelo aumento do gasto público, aumento da demanda e também fazendo com que a política monetária, a política de subir juros, ela perca a sua eficácia no combate à inflação. Então, o que o Banco Central está falando para o governo é assim, olha, tudo bem, vocês fizeram aí um arcabouço fiscal, mas isso não é garantia nenhuma de que eu já vou reduzir a taxa de juros amanhã. Tem outras variáveis aí envolvidas que ele cita na ata do Copom. É justamente para tirar um pouco essa pressão do governo em cima do Banco Central. Segre, uma das repercussões que eu acompanhei de economistas é que o Banco Central estaria desmerecendo em sua análise a redução da inflação que acompanhamos agora nos últimos meses, inclusive resultado diferente do que foi apontado como expectativa pelo Boletim Focus. Está havendo um desmerecimento da realidade atual por parte do Banco Central? Não acho, me parece que é muito técnica. Vou dar exemplos para que as pessoas que estão nos escutando e assistindo possam tirar uma conclusão. Quando você tem febre, vai no médico e o médico te dá um antibiótico se souber o que está colocando. Se não sabe, te dá um analgésico. Então fala, vamos controlar a febre. Mas se você não ataca a causa, pode até diminuir a febre 1 dia, 2 dias, vai voltar, porque essa infecção ainda continua dentro do corpo. Quando você faz uma análise simplesmente porque a inflação nesse momento está baixa, não está enxergando o resto do filme. Essa questão de longo prazo, que é o que está vendo o Banco Central. E vou dar um exemplo melhor, tomando o que o Alan mencionou, essa expansão monetária. Imaginemos por um momento que o Banco Central diminui a taxa de juros. E não é mais negócio, em função da perspectiva de inflação, deixar o dinheiro no banco. Então as pessoas, todos nós, tiramos o dinheiro e começamos a demandar produtos e serviços. Essa demanda de produtos, se não está acompanhada pela oferta, ela vai gerar automaticamente o aumento do preço do produto ou do serviço. Isso impacta numa inflação que é muito rápida, que é o que aconteceu com a Dilma, quando ela na canetada diminuiu a taxa de juros e a quantidade de oferta que tinha para a demanda resultante não era válida. Então o que o Banco Central está controlando é isso. Ele tem um olho no gato e outro olho no peixe na fritadeira. É mais ou menos isso. Quero saber de você se você concorda com o Segre nesse ponto de vista, ô Piperno, ou se o Banco Central estaria, de fato, desmerecendo a situação que nós temos agora em relação à inflação. Doutor Segre, quanto à sua análise médica, eu também poderia dizer o seguinte. Vamos lá. Se o sujeito tem uma gripe, você não manda ele fazer uma quimioterapia, né? Claro. Então, a gripe é uma gripe, né? E a quimioterapia é aplicada a outro tratamento. De qualquer forma, deixando essa questão do Banco Central de lado, eu diria que hoje, a ata do Copom, mas olha, por muito pouco, mas muito pouco mesmo, eu não passo a considerar que a gente está diante de um novo PCdoB, Partido do Copom do B. Porque, veja, essa ata do Copom, ela traz referências elogiosas, por exemplo, ao arcabouço. Uhum. O que deve ter deixado muita gente da Faria Lima lá, muitos Faria Limas, com os cabelos em pé. Deixou, Gani? Você sabe, não, eu tenho uma interpretação disso daí. Outra coisa da ata do Copom, que tá lá no texto, não é? Enfim, invenção, quem sou eu para ter essa criatividade toda? Mas na ata do Copom, eles assumem que realmente
há um viés de alta aí em relação ao PIB do país esse ano. O Copom admite, a rata do Copom admite que a economia parece que está crescendo. Olha só que coisa magnífica, né? Qual que você acha que é o tom que eles estão usando? Tipo assim, Vai ter uma alta. Então, vai ter uma alta. Nossa, a gente vai ter uma alta. Agora as projeções são válidas. Não estou dizendo que as... Eu estou dizendo Esse é o ponto. não. Eu estou dizendo o seguinte, até a ata do Copom. Porque já são muitos segmentos, mas até a ata do Copom agora sinaliza que há um viés de alta. Agora, lá no... Você consegue explicar isso? Não, lá no texto, não é um grande elogio que eles fazem ao arcabouço fiscal, Evandro. Não é que eles falaram, nossa, é um grande arcabouço fiscal que vai controlar... Parabéns, ministro. Parabéns, né? Nada disso. E não é o caso. É simplesmente o seguinte, reconhecemos algum avanço no arcabouço fiscal, mas persistem incertezas ainda de como que ele sairá do Congresso. Eu acho que esse parágrafo, ele foi bem colocado justamente para tirar essa pressão do governo em cima do Banco Central. Porque a visão do Banco Central é a visão da Faria Lima, é a visão do mercado de que é um arcabouço fiscal ok. Passou de ano, mas sabe aquele mau aluno que ele passa raspando? Passou com a nota 5,13. 5,13. Piperno, Olha, primeiro que essa nota? Ainda bem que em muitos momentos o país provou que não é o país da Faria Lima, embora a Faria Lima atrapalhe muito. Mas até queria ler. Quando adotou política da Faria Lima, que são as medidas liberais, o Piperno... quebrou muitas vezes. Não, aí andou. No governo Fernando Henrique foram adotadas políticas liberais, o governo Lula capitalizou. O governo Fernando Henrique que fez isso, Plano Real, privatização. Governo Temer também fez isso, foi essencial. Governo Bolsonaro. Então, assim, as medidas liberais é quando o país anda. As medidas liberais, se a gente pegar, por exemplo, o governo Figueiredo, pedaço lá da ditadura, emendar com o Sarney e tal, olha o que eles fizeram. Hiperinflação. Mas não era liberal. Era liberal, isso não era liberal. Mas aí que tá o último governo Figueiredo, aliás, o último governo militar, o governo Figueiredo, que nos deixou como herança 200% de inflação ao ano. Ô, Piper, mas aí o governo militar no Brasil foi altamente estatizante, não foi liberal, foi um, né, embora identificado com direita nos valores e tal, mas do ponto de vista econômico... Pastore, diretor do Banco Central naquela fase final, ok, vamos dar esse desconto todo. Deixaram de herança 200%, Delfim Neto, ministro. Aí veio o governo Sarney e tal, mas... Veio o plano... ainda teve Collor de Mello. Meu Deus, Célia Cardoso. Aí, vamos lá. Então... Vamos sair da retrospectiva, vai. E aí é aquela coisa, quando veio o Plano Real não é um plano feito por ortodoxos. André Lara Rezende, por exemplo. Gustavo Franco, Sarida. Então, mas aí que tá o negócio. O Brasil, quando segue essa turma aí, de forma muito ortodoxa, isso aí não cresce. Há muito tempo. Fala, Segré, para eu poder jogar, inclusive, mais um ingrediente no nosso debate. Não cocei a cabeça porque não é uma dissonância, é apenas uma complementação. Quando a gente avalia essa questão da ata do Copom, tem vários recados que são interessantes avaliar. Por exemplo, ele menciona do arcabouço fiscal, mas não grita, viva o arcabouço fiscal! Falou, colocaram um arcabouço fiscal, que ainda nem foi votado. Sim. Tem que esperar a ver o que a gente vai sai. Falar, inclusive, agora. Tem que ver, ver o que sai. Mas tem uma colocação interessante. O governo não está preocupado em arrecadar? Sim. O crescimento econômico não traz a lógica de que vai ter mais movimento econômico, logo vai arrecadar mais. Então... não está errado o negócio do Copom, porque ele está atendendo, segura a inflação e tem crescimento econômico. Atende as duas posições. Inclusive, quem está com a relatoria desse projeto lá na Câmara é o deputado Cajado, do PP. Cláudio Cajado, do PP. E a ministra Simone Tebet falou o seguinte, que o Cajado ele poderia até fazer uma mudança ali, mas desde que não mexa na espinha dorsal, essa mudança seria acatada pelo governo federal. Vamos acompanhar o que disse a ministra sobre isso e depois a gente vai incrementando o nosso debate. Não sabemos como sairá o arcabouço fiscal do Congresso Nacional, porque a espinha dorsal está sendo preservada pelo relator, eu acredito que será da mesma forma pelo Congresso, pelos líderes, eu já soube, mas tanto Armínio quanto Lisboa têm razão. Nós precisamos resolver o problema do fiscal, por isso o arcabouço, né? E precisamos incrementar a receita sem aumentar imposto, sem aumentar a alíquota.
Pois é, aceitar a mudança entre aspas, né? Então, espinha dorsal mantida, algumas questões pontuadas, mas a gente vai só acatar se não se mexer de fato na proposta que foi apresentada. Como é que vocês veem isso ali passando pelo Congresso, hein, Gani? Então, e se essa proposta ela for melhorada? Por exemplo, tirar aquelas exceções, tem 13 exceções, né? O número cabalístico aí, 13 novamente. Então, diminuindo as exceções ou mudando a regra do teto de gasto, porque vai se gastar no mínimo mais do que a inflação. Inflação mais 0,6. Então, diminuindo essa banda. Se melhorar nesse sentido para o governo federal, vai ser uma pior e aí eles não vão acatar? Não faz sentido. E pelas sinalizações do Congresso, surpreendentemente, o arcabouço deve ser melhorado, principalmente em relação ao cumprimento da meta, se não cumprir a meta de superávit primário, contingenciamento automático das despesas, que isso eles tiraram, evidentemente, e a possibilidade de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Pode falar, Segré. Esse é o ponto. Para mim, esse é o ponto. Porque não acontece nada se ele não cumprir. Quer dizer, qual é o problema? Tem de haver algum tipo de responsabilização para a autoridade se mexer. Mas claro, Evandro, porque além do mais é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro nosso. O governo gasta, não tem problema se furar tudo, se a economia foi para o espaço, se a inflação subir, não tem problema nenhum. Não, ele está aí, ele tem que resolver. Agora, fico com duas falas da ministra Tebet. Da primeira, ela mencionou numa parte da sua fala, eu acredito. Quando o político fala eu acredito, está orando. Não tem nenhuma concreta de que vai sair. E a outra, se preocupar pelo fiscal, não é somente colocar o nome fiscal no arcabouço. É trabalhar para cuidar o fiscal. E cuidar o fiscal é cuidar o déficit fiscal. Ou seja, buscar o equilíbrio para ter superávit. Porque, além do mais, para que as pessoas entendam também, suponhamos por um minuto que o governo entra em equilíbrio. Entra em equilíbrio. Não gasta mais do que arrecada. Mas tem uma parte que vem depois, que é conhecido como déficit nominal, que é onde você paga o serviço da dívida pública. Se não sobrar mais, seria como se qualquer pessoa que está nos assistindo, ela ganha 10 e gasta 10. Mas ele tem um empréstimo no banco que tem que pagar juros, sem pagar sequer o capital. Então, por isso é importante cuidar de vez o fiscal. Piperno, de que forma que você vê o posicionamento da ministra Simone Tebet sobre o arcabouço fiscal? Não, eu vou concordar em grande parte com o que foi dito aqui, com o Alan e com o Segré. Primeiro que, de fato, o ex-ministro Recupero, que dizia que essa história de superávit primário será uma invenção de economista, porque não existe isso. É o que o Segré falou. Criaram, de fato, essa expressão bacana aqui, temos superávit primário de 1%. E o que significa isso na prática? Que, na verdade, o déficit continua sendo de um monte, porque o serviço da dívida aqui no Brasil é muito grande. O Brasil paga 600, 700 bilhões de reais por ano de dívida, de juros de dívida. Aí, então, como é que o Brasil teve superávit? Então, inventaram essa expressão do superávit. As contas do governo deram lucro, pelo menos empataram. Não, as contas do governo deram lucro, empataram, porque você não está contando o que gastou de juro. Fala, Segré. Rapidinho. Déficit ou superávit fiscal apontala o fato de ser primário a não inclusão do serviço. É uma questão técnica econômica, não foi um invento de um cara que falou vou inventar o superávit para que pareça que é superávit. Tanto é que na época do governo do Lula, ele tentou chegar até o superávit nominal, que era um projeto que ele tinha. Fantástico. Curiosamente, um governo de esquerda geralmente não busca isso. Mas aí que está o negócio. Curiosamente, é exatamente um ministro de um governo de esquerda que conseguiu, talvez, a melhor renegociação de uma dívida aqui no Brasil até hoje. Ou então o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que cortou a enorme, impagável dívida de São Paulo pelo meio, fazendo renegociações com o governo federal. Hoje o caixa da prefeitura está cheio. Traduzindo, dando calote seria, né? Não. Porque se você ia pagar 100 e termina pagando 50, alguém deu calote aí. Ninguém deu calote. Se entregou, por exemplo, alguma coisa de patrimônio. Era bom que ele pegasse essas ideias aplicadas na prefeitura, né, Piper, levasse para o governo federal, porque então, esse arcabouço aí é focado na arrecadação e não no gasto. Que vai aumentar, porque aí que está o negócio. Temos que considerar que esse arcabouço também vai fazer com que mais gente pague.
Porque tem muita gente hoje que consegue se livrar, tem muitos benefícios, tem muito, enfim, tem muito tudo que a gente já falou aqui. Então, o grande desafio é fazer essa turma pagar.